Opa, cê tá bom? Vamos pensar nos trem muito doido, porque na provocação de hoje eu vou estar falando sobre a percepção das massas. A essência dessa provocação será o carrossel informativo, muito baseado nisso que a gente está vendo, nessa situação atual, onde o Brasil terá aí as suas redes sociais controladas com a ajuda dos carrosséis de informação e de algumas ondas digitais que estão pautando temas e assuntos nas redes e que de tempos em tempos pegam casos isolados e fazem todo um show, todo um malabarismo retórico, fazendo parecer aí o fim do mundo. A primeira-dama do país, a Janja, depois aí da sua viagem para a China, falou sobre maneiras de regular as redes sociais e que teria ajuda de fora do país com estratégias de manipulação de narrativa que a ajudasse e que pudessem facilitar a implementação do totalitarismo digital no Brasil. Nessa provocação eu vou traçar alguns paralelos sobre como esse carrossel de informações que a mídia vem usando nas redes sociais e que condicionam os vídeos e conteúdos de todo mundo nas redes, vão cozinhar o brasileiro médio até ele estar no ponto de aceitar o totalitarismo digital e não só isso, implorar para que o governo tire alguns grupos inimigos das redes sociais. Antes disso, aquele velho trato de sempre, você segue o canal, deixa o like e considere fazer aí uma doação para esse QR Code que está no canto superior da tela. É uma troca simples, você me entrega o seu like e eu te entrego uma provocação, como a provocação de hoje, que eu vou trazer esse carrossel sobre a perspectiva de cavalo de Troia. Entenda cavalo de Troia enquanto inserção de valor de maneira obscura, sendo imoral e não ético, ao ocultar o valor não aceito previamente na negociação. Entenda, a política é a arte de criar cavalos de Troia de maneira descarada. Não existe a preocupação real pelo tema que será usado. O que existe são meios de ação que justificam determinada ideia pela necessidade da aprovação social de mudanças no regimento e no ordenamento. Ou seja, ninguém se importa com violência, ninguém se importa com criança. O negócio é usar esse tema enquanto meios de ação para chegar ao seu objetivo. Então, se tu conseguir compreender que na política não existe a preocupação real, que é tudo sobre meios de ação, implementar regimes através de meios de ações, fenômenos sociais, você mata praticamente aí toda a provocação, inclusive essa ideia de jovens nas redes, todo esse problema da juventude nas redes. Estamos vendo toda a urgência criada em torno da nova e velha crise de jovens usando redes sociais, e já faz aí uns 2 anos que o governo vem tentando emplacar uma narrativa de que o país está em uma crise digital para tentar aí forçar a aplicação da lei totalitarista e ideológica. Então assim, tanto a direita quanto a esquerda estão o tempo todo buscando motivos e causas para darem sentidos aos seus mandatos. E assuntos que envolvam segurança e família, eu diria também que economia, serão cinicamente explorados, já que estamos entrando aí no ciclo eleitoral de 2026. No fim, esse conteúdo do Felca, todo esse burburinho, até mesmo o presidente do Congresso, é tipo assim, apenas as criações de novas tendências políticas e ideológicas que vão normatizar positivismo estatal se travestindo de trabalho. Não se esqueça, estamos entrando no ciclo eleitoral de 2026. Um semestre antes já começa toda essa palhaçada. Então assim, é tudo sobre agenda de controle. Desde o início, quando se envolveu essa questão das crianças, tinha a ideia de controlar as redes. A Janja já está nessa de criar hype em cima de problema de jovens nas redes sociais há muito tempo. Se você puxar aí na memória, vai lembrar da entrevista dela falando sobre retirar jovens com menos de 18 anos das redes sociais e de também limitar o acesso em determinadas situações, alegando o espantalho linguístico anonimato digital, que é quase que um sinônimo de coisa que mata. Então assim, eles sempre estão criando esses bordões, essas palavras de poder para forçar
algo na sociedade. E essa ideia de anonimato digital que permite qualquer coisa é só mais um novo espantalho que polos ideológicos vão criando. A estratégia que eles decidiram, que foi a de usar o STF, passou batido e agora estão tentando aí passar a ideia de limitar o acesso de uso das redes sociais. Vão usar os jovens indefesos e frágeis para coletivizar o ajuste, que ficaria feio se fosse tentado sem uma grande narrativa e propaganda que o brasileiro normalmente ama, que é aquela velha propaganda apelativa emocional. Olha só, estão sexualizando garotinhas de 14 anos. Porque obviamente a única intenção desses palhaços é criar consenso na cabeça das pessoas. O Felca, ele não é o novo demônio, ao meu ver ele é só um malandro que está alugando uma vitrine que ele mesmo construiu, que é o espaço digital dele, e que tem muito jovem que o segue. O perfil dele tem essa brecha de gerar um hype em cima de alguns assuntos, de alguns temas. Então ele é muito bom em hypar as coisas. Então vi muita gente colocar a culpa nele de uma possível regulação, e para mim, obviamente, isso é uma burrice. Eu venho falando desde o início do ano sobre a construção de memória da massa através de temas explorados de maneira construída. Os políticos estão construindo problemas que vão forçar uma aceitação da população. A cada 3 meses, se prepare aí para notícias envolvendo jovens e algum tumulto na rede social. Seja aí os nazi-pardos, seja problema com menor de idade, vai haver problemas que vai forçar uma investida do Estado. É uma maneira de normalizar e justificar um maior controle sobre o mundo digital. E esse pessoal tá nessa vibe há muito tempo. Então assim, eles estão nessa de construir uma grande imagem heróica. Vejam só o que a gente está fazendo. Então assim, esse barulho todo é apenas uma estratégia de captação de engajamento e pessoas em busca de um propósito de vida. A política tem muito disso, de trazer pessoas que não têm muita coisa para fazer, para ficar buscando uma grande luta para se ocupar. Então assim, tem um abafa por conta também da pressão do Trump, mas não se esqueça do ciclo eleitoral de 2026. Esse barulho serve de isca para cooptar pessoas para os currais ideológicos, visando aí essa eleição de 2026 que vai ser um quebra-pau do caramba. Então assim, além, é claro, do ganho de credibilidade que os parlamentares de esquerda, de toda a esquerda aí, vai acabar ganhando. Ninguém na esquerda tinha pauta popular para defender, era só aquelas pautas mais velhas. Agora eles podem dizer que estão salvando os jovens e que eles precisam de mais poder para salvar ainda mais os jovens. Então assim, tu faz uma projeção futura e é muito difícil você não ver um cenário todo derretido por conta dessa memória fabricada. Vão trazer notícias com apelo emocional, tática básica aí para mover o brasileirinho a aceitar algum tipo de ideia de alto risco que só vai gerar mais problemas e que no fim é uma agenda política que vai obrigar a coletivização de estruturas do ambiente. Então assim, teremos essa colheita de 2026, a gente já tá vendo esse controle de redes sociais, tem algumas coisas também em relação a pequenas bolhas. Tu pega aí a bolha Red Pill também, o pessoal já tá começando a querer dar bot. Começando não, já tem um certo tempo, só que agora o bot é de realmente obrigar a retirada. E não para por aí. Temos também que esperar aí as próximas colheitas dessa semeação de imaginário popular, usando casos isolados como fatos concretos na realidade, forçando aí algumas urgências, o que obviamente vai gerar obrigação a todos. Então eu vou tratar um pouco disso mais à frente, mas é sobre imaginário. A esquerda está criando o imaginário e a direita está tentando soltar aí o bosta do Bolsonaro, que não ajudou em praticamente nada. Então assim, vai rolar uma agenda totalitarista, os polos vão continuar brigando e a esquerda vai fazer o que ela sempre fez, que é brigar pelo imaginário. Então assim, rolou crise do INSS e pouco depois veio aí uma cortina de fumaça sobre as bets e Tigrinho, tudo mais, Virgínia, e lá vai cacetada. Agora o maior império do planeta está forçando quebra do mercado nacional e o claro objetivo é de gerar controle aí da opinião pública e tentar barrar a humilhação que o governo está sofrendo. As redes
sociais é um problema no mundo inteiro, só que venho dizendo que também está se tornando a melhor solução por conta da alienação de grupos ideológicos, pois agora a pressão que seria de tirar o Bolsonaro da cadeia e ceder o que o Trump está pedindo, tu troca isso pelo apelo de não deixar o controle estatal sobre o mundo digital passar no Congresso. Então, se antes era sobre o Trump, agora é uma defesa das redes sociais, que é um assunto delicado que todo mundo defende. Então, assim, forçaram a adaptação da pauta usando de novo a coletivização forçada. Então, assim, indo para o segundo bloco, a ideia que eu vou trazer hoje, como sempre, não vai resolver, mas acredito que reduz o problema. É sobre individualização social. A essência da ideia é sobre CPF na internet. Sim, eu defendo a criação de um perfil digital nas redes sociais. A questão não é o possível doxing que policiais e o próprio governo vão conseguir fazer. A questão é a quebra da narrativa de coerção coletiva para uso de totalitarismo de controle de conteúdo. É simplesmente forçar o discurso no indivíduo ao invés da coletivização de problemas plantados. Creio que veremos em breve várias pessoas sendo acusadas e retiradas por pequenos casos que vão ser exageradamente propagados. Então, assim, é sobre quebrar o espantalho do anonimato digital, que todo mundo sabe que 2 palitos a PF já encontra o teu CPF, encontra o teu IP e bane qualquer pessoa das redes sociais. A coisa mais fácil que tem é a PF fazer isso com qualquer pessoa. Então, todo mundo já está doxado. A ideia é botar um perfil digital na mão de cada um e forçar a narrativa de cada um por si e Deus por todos. Esse sistema só acabaria com essas discussões coletivistas que tira a culpa dos pedos. Se tu for parar para perceber, os pedos são consumidores. O problema mesmo é o algoritmo. Os pedos são só coitadinhos que são influenciados pelo algoritmo. E tentar quebrar essa ideia de porco e tentar forçar uma narrativa predominante sobre a maturidade do livre-arbítrio de cada indivíduo nas redes sociais. É sobre forçar o brasileiro a ser adulto. Então, assim, esse conteúdo é gerar um conteúdo. Uma segunda ideia seria gerar um conteúdo vinculado à idade do seu perfil digital. Rastrearia o uso de jovens aí abaixo dos 16 anos, se já pode votar, já pode pensar sobre o próprio consumo, e faria um filtro que analisaria o registro digital do indivíduo e alguns conteúdos mais 16 se bloquearia automaticamente, conteúdo travado por identidade digital. A maioria dos jovens não burlaria e pelo menos reduziria toda essa histeria e brecha para controle coletivista total. Foca, o problema aqui é a narrativa de terra sem lei, é a narrativa do anonimato digital. E sim, eu sou burro por oficializar o que todo mundo já sabe, que é a PF com o CPF de todo mundo, com o IP de todo mundo, tendo o direito de invadir qualquer conta sem um prévio aviso. Então só vamos oficializar o que já existe e tentar quebrar esse imaginário de terra sem lei que dá base para todo tipo de ataque às liberdades individuais. Então, assim, vai rolar um discurso controlado. As pessoas não entendem que a política é a arte de mentir para a população visando impor controle sobre ela. Vão coletivizar a culpa em grupos específicos dentro dessa perspectiva de guerra ideológica. Então, assim, trabalhar o imaginário popular para forçar o ideal de maturidade é o jeito mais prático de quebrar esse cavalo de Troia totalitarista que a gente está vendo ser implementado. É sobre entregar os anéis para não perder os dedos. Não consigo enxergar uma solução mais prática e eficaz que essa. Se tu chegou até aqui, tu tem algum interesse. Se quiser deixar aí nos comentários, fica à vontade. Então, assim, é sempre essa brecha de proteção dos mais frágeis. É a justiça enquanto seguro de vida. Isso tudo usando aquela velha brecha de falta de maturidade da sociedade. Nos próximos anos, a principal pauta no país deveria ser sobre a maturidade do brasileiro médio que acha que vive na Disney fazendo merda e achando que alguém vai o auxiliar. É forçar esse brasileiro a ser adulto. Essa ideia de manter uma imagem de fragilidade é o principal truque que os polos políticos, com mais destaque para o
polo à esquerda sempre usa para forçar uma pauta positivista sobre a população. Não é sobre travar essa pauta sobre o mundo digital em si, mas também travar vários outros aspectos que os agentes políticos querem positivar na vida dos indivíduos, usando essa ideia de proteção dos mais frágeis. Essa narrativa causal idiota vão criar ou pegar pequenos casos, não se esqueça que eles também podem criar, já que ninguém consegue provar muita coisa, e vão transformar pequenas causas, pequenas situações em grande lamento e grande alvoroço. É o truque mais velho e porco da política, é o datanismo ideológico, pegar meia dúzia de números e não levar em conta as dimensões demográficas do Brasil e suas crises sociais e econômicas. Então assim, quando se analisa quantitativamente os números e problemas, vemos que não temos tantos problemas como eles querem que nós pensemos. Não existem perseguições absurdas e arbitrárias. Então assim, tirando de zonas controladas por gangues, que aí sim eles acabam se abatendo lá, não existe esses grandes problemas. Só que a base de boa parte das ideologias são números potencializados. Então assim, como é de se esperar da honestidade dos nossos queridos agentes públicos, veremos teatros e palhaçadas com problemas alheios. Pequenos problemas, mas continuando aí, pequenos problemas alheios. Então, amarra tudo isso que eu falei em uma grande estratégia de gerar tendências políticas para dar motivação para que a população vote. São aí miragens de rito de passagem. Obviamente, as atenções em alguns problemas vão gerar novos propósitos de luta, e isso serve para manter o ciclo de desconstrução até que o indivíduo possa alcançar a tão sonhada terra prometida, onde os seus adversários, que são o mal na terra, não existirão mais, sobrando apenas coisas boas nesse nosso querido Brasil. Esse caso do Felca é mais uma nova velha tendência ideológica. É só um novo hype político criado. Só vai melhorar se todos lutarem por essa causa ou aquela outra causa. Só vamos melhorar se derrubarmos juízes. Não adianta ter economia e comida na mesa se temos juízes do mal. E agora a gente está vendo do outro lado a mesma coisa. Não adianta ter liberdade se um grupo ínfimo de pessoas estão fazendo merda nas redes sociais. Então é aquilo, o indivíduo nunca terá sossego, apenas causas inúteis que ele será obrigado a lutar para pagar menos impostos. Então assim, para fechar a provocação, moral da história, os influencers estão, adivinha, junto com o governo novamente, servindo de vitrine e ponte entre o governo e os jovens. Acho que não adianta muito toda essa busca por criar ponte pelo perfil do diálogo. É um tema muito sério e a molecada não tem nenhuma construção mental para comportar toda a simbologia que o governo quer colocar. O governo vai explorar o alcance, não sabe que os jovens normalmente são mais inúteis, e vão explorar e expor o alcance do tema como se fosse, tá vendo a importância? Olha só, vão tentar aí forçar uma vitória narrativa e que vai servir de justificativa de causas que eles acham importantes. E volto a repetir, toma cuidado com a meta-informação. A informação não tem só a função de entregar consciência sobre algo no ambiente, está servindo também como ferramenta de construção do imaginário das massas. Sim, estou falando de lavagem cerebral. A massa vai ter que ter o seu cérebro lavado pelo governo sempre que for necessário. O jeito é tentar evitar o controle total por conta dessa massa imbecilizada. É tentar se desvincular desse bando de imbecil que só vive do hoje sem refletir nada sobre o amanhã. Então, é aquilo. Toda provocação é uma revolta de Atlas. Retire crédito desse sistema desgraçado. Retire crédito emocional. Não seja um emocionado que vai ficar raivoso, querendo destruir tudo e todos só porque viu uma notícia que está acontecendo, algum problema na sociedade. Meu Deus, temos que salvar as criancinhas. Calma, pelo amor de Deus.
não flua junto. Quando eu falo tirar crédito, pare de fluir junto com a massa. O seu humor é a principal arma deles para controlar a sua vida e a vida de todo mundo, beleza? A provocação de hoje foi essa. Se te trouxe alguma reflexão, deixa o seu like, se inscreva no canal e faça uma doação para esse grande QR Code que está no centro da sua tela. O YouTube está amarrando a minha monetização. Preciso da sua ajuda para trazer mais conteúdos e tecnologia para o canal, beleza? Então, até a próxima provocação. Fique com Deus, um forte abraço.